medo, angústia, ansiedade, depressão. Tribulações do nosso coração. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no Salmo de número 25, somente o versículo 17. Diz assim: Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Outro dia, estava vendo ali uns comentários, estava vendo algumas mães relatando que seus filhos estavam com bronquiolite. Nesse período agora bem seco, né, essa doença se alastrou. E muitas crianças de 6 meses para baixo, elas têm tido, né? E é um sofrimento. Estava ali analisando os comentários e dava para você sentir quanto o coração dessa mãe estava aflito. Quanto o coração daquelas pessoas que estavam ali comentando estavam angustiados. Não tinham a quem recorrer. Estava fora do seu controle, fora do seu poder. E você via que a única palavra que elas diziam era: olha, eu só posso orar. Não tenho o que fazer. Eu só passo tempos e tempos cuidando da minha filha, cuidando do meu filho e orando para que Deus intervenha. O salmista Davi estava passando por um período desses. Por isso, o clamor dele foi: alivia-me as tribulações do coração. O que são tribulações do coração? No caso do salmista, ele estava passando por isso, provavelmente por causa do pecado, aqui se você leu dentro do contexto. O pecado que ele tinha cometido, então ele refletia sobre o seu pecado, e isso trazia angústia sobre ele. Trazia tribulação ao seu coração, o somente pensar naquela situação, pensar no que ele havia feito, imaginar o tamanho da transgressão que ele cometeu contra o seu Deus, o quanto ele tinha ferido pessoas. Isso causava a ele ali uma angústia. Ele cita aqui como sendo tribulações do coração. Um coração atormentado, angustiado, um coração depressivo, por que não? A ansiedade tomando de conta do coração dele. E nós vemos que isso também pode acontecer conosco. Diante de uma criança enferma, diante nós mesmos podemos estar enfermos, doentes, diante de uma situação, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. As aflições nós teremos. Nós não podemos escapar das tribulações que nos cercam. Nós teremos aflições. Nós passaremos por essas aflições. Mas a ideia aqui que eu quero trazer para você, né, hoje, é como você vai lidar com esses períodos de tribulação, de angústia. Lembra aqui, por exemplo, do exército de Israel diante de Golias, né? Eles temeram, medo, terror, tamanho terror que Golias colocava sobre o exército de Israel, que eles tiveram tanto medo e ficaram acuados. O gigante acuou os filhos de Deus. O gigante oprimiu aqueles que tinham o Deus de Israel como sendo o seu Deus. O Deus que livrou eles de toda uma nação do Egito. O Deus que trazia provisão para eles. O Deus que cuidava deles ali. Eles, diante de um gigante, temeram. Um Deus que abriu o mar vermelho para que eles ultrapassassem o mar ali, com um pé enxuto ali, matou os egípcios ali, né, junto com o faraó, no rio. E agora, esse povo, um povo que tinha um Deus tão grande, temia o gigante. Estava com medo do gigante. Nós podemos passar por situações parecidas. Quem não lembra de Elias na caverna ali, angustiado, pedindo a morte, com medo de Jezabel. Nós vemos aqui que nós passamos por situações diante dos nossos gigantes. Essas tribulações do coração nos afligem, né? Nos afligem. E nós ficamos como sem saída. Nós ficamos como que paralisados diante do medo. Nós ficamos como quem é paralisado diante da situação. Assim estava o salmista. Ele diz: tira-me das minhas angústias. Como se ele estivesse afogando em um rio ali. E ele estava paralisado diante da situação. Não conseguia sair. Assim nós estamos muitas vezes nos sentindo. O que fazer? Somos limitados. Nós não podemos trazer a cura muitas vezes sobre os nossos filhos. Nós não podemos muitas vezes trazer alívio à nossa própria dor, alívio à dor de alguém.
e nós estamos angustiados, ansiosos, medo, aflição, o que fazer? É justamente o que o salmista está fazendo aqui agora. Ele está orando, ele está clamando. Essas mães que eu citei, angustiadas, o único meio e modo, quando tudo mais falhou, é somente a oração. É lançar esperança naquele que pode todas as coisas. Lembro-me da mulher que sofria com fluxo de sangue. Ela já tinha tentado de tudo. Ela já tinha tentado os médicos, gastou tudo com os médicos. Mas ela disse, se eu ao menos tocar a orla de suas vestes, eu serei curado. A ideia é que ela lançou toda a esperança, toda a expectativa de que em Jesus haveria cura para a sua dor. Essa é a resposta para a nossa ansiedade, para o nosso medo, para a nossa angústia. Nós não podemos acrescentar um só côvado à nossa estatura. Isso quer dizer que nós somos limitados. Nós não temos como prever o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Mas nós podemos, assim como essa mulher, assim como o salmista Davi, podemos orar. Alivia, Senhor. Alivia as minhas tribulações do coração. Alivia, Senhor, as minhas angústias. Tira as minhas angústias. Tira-me. Eu estou como Pedro, que estava ali, viu Jesus andando sobre as águas e ele disse, se é o Senhor, permita que eu possa ir até o Senhor. E Jesus disse, então vem. Pedro vai, anda por sobre as águas. Depois, ele, vendo as circunstâncias, começa a se afogar. E nesse momento é onde ele, Senhor, salva-me. É nesse momento de angústia, de dor, que você vai recorrer a Deus. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus permitiu, é para que você clame a Ele. É para que você se aproxime dEle. É para que você dependa dEle. Nós temos 1 Pedro 5,7 diz, lancem diante de Deus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Veja, Ele tem cuidado de vós. Deus tem zelado pela sua alma, pela minha alma. Não é aleatório isso que tem acontecido, não é o acaso, mas Deus está no controle. Deus é a providência. Deus é o socorro bem presente. Deus, quando você clamar, Ele estará ali, trazendo alívio às angústias do seu coração. Lembre-se, você agora é ovelha do pastoreio de Cristo. Eu quero recitar aqui para você o Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia aos pastos verdejantes. Ele me guia às águas de descanso, às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepararás uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23 é um salmo que demonstra a presença de Deus em todos os nossos passos. Você creu em Jesus? Você faz parte da família de Deus? Você é filho de Deus? Deus vai te guiar em todos os desertos. E ainda que você, meu amigo, minha amiga, ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Jesus está com você. É uma promessa que Ele nos fez. Irei para o Pai, mas não vos deixarei só. Vos enviarei o Consolador. E Ele ficará convosco até a consumação dos séculos. Com essas verdades, nós consolamos o nosso coração e dizemos como salmista, porque está tão abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Que Deus possa confortar o seu coração e tirar de você as angústias e as tribulações do seu coração. Lance toda a sua confiança em Deus, toda a sua fé em Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta noite, nessa manhã, Senhor, eu quero orar por todos aqueles que estão angustiados, atribulados, medo, angústia e terror, Senhor. Traga sobre eles refrigério. Traz sobre ele alívio à dor.
Traz sobre eles, Senhor, a tua graça, o teu favor imerecido, Senhor. Não importa a causa, Senhor. Que eles possam ter fé como Davi, Senhor, para derrubar os gigantes. Tudo posso naquele que me fortalece. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus.